e fala também do Corinthians, realizando proposta oficial de empréstimo por Luciano Acosta. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que fez proposta de empréstimo ao FC Cincinnati. O alvo é Luciano Acosta, meio atacante argentino de 30 anos de idade. Se você assistir aos lances, aos melhores momentos do Luciano Acosta, vai se encantar. Extremamente baixinho, muito habilidoso, sai para os dois lados e costura os adversários como poucos. Me lembra o Soteldo na versão melhorada. Pode jogar como meio atacante, pode jogar como ponta esquerda ou ponta direita. A proposta do Corinthians é por empréstimo de uma temporada nos moldes adotados no acordo com Thales Magno e New York City. Outro atleta que defendia um clube americano que chegou por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Se ele bater algumas metas, essa opção se transforma em obrigação. Corinthians aguarda uma resposta do time dele, do FC Cincinnati, mas já posso contar para vocês que existe enorme esforço, especialmente do Ramon Dias, para que esse negócio aconteça. O treinador argentino, que conhece o Luciano Acosta há bastante tempo, entende que o meio atacante seria muito mais importante, por exemplo, do que Paul Pogba. Só para encerrar o noticiário do Corinthians, Conselho Deliberativo ou parte do Conselho Deliberativo do Corinthians muito irritado com a negociação feita por Augusto Melo em relação a Fagner. Primeiro, porque ele quebra uma promessa feita na campanha, de que não emprestaria de graça jogadores, muito menos pagaria os salários. Pois o Fagner vai jogar de graça no Cruzeiro com metade dos vencimentos pagos pelo Timão. Para piorar, e é aqui que requer esse documento enviado para o presidente do conselho exigindo explicações por parte do Augusto, os conselheiros corintianos querem saber por que o Corinthians renovou o contrato do Fagner na metade do ano passado sem a menor necessidade, para depois emprestá-lo com pagamento de parte dos salários. Eles também querem saber se vai haver pagamento de comissões na renovação do contrato assinado na metade do ano e quais são as garantias de que o Timão vai bancar todos esses valores durante o contrato de empréstimo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Vamos às informações do Corinthians e o mercado da bola do Timão. Lembrando que o Corinthians se reapresenta no dia 7, na semana que vem, portanto, dia 7 de janeiro, visando a preparação para o Campeonato Paulista. O primeiro jogo do Campeonato Paulista do Corinthians será no dia 16 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Começa a temporada para o Coringão. E é claro que começa a temporada também aqui no canal do Cereto. E agora é oficial, Fagner foi apresentado ao Cruzeiro. Fagner apresentado ao Cruzeiro como mais novo reforço do Cruzeiro. O Corinthians emprestou o Fagner para o Cruzeiro, lateral direito, emprestado ao Cruzeiro por uma temporada e vai ficar no Cruzeiro por uma temporada. Tem contrato de mais 2 anos com o Corinthians e o empréstimo do lateral direito Fagner ao Cruzeiro aqueceu os bastidores do Corinthians. O Leonardo Pantaleão, que é presidente da Comissão de Justiça do clube, enviou ao Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, um ofício com 8 questionamentos à diretoria do Corinthians a respeito da negociação. Na visão do Pantaleão, é importante que o Conselho Deliberativo tenha acesso às informações da transferência do Fagner para o Cruzeiro para uma análise completa dos termos do acordo, promovendo assim a transparência necessária e a possível avaliação do caso. A questão é que o Corinthians está pagando 50% do valor do empréstimo do Fagner ao Cruzeiro. 50% dos salários do Fagner está sendo pago pelo Corinthians, indo contra o que a própria gestão do presidente Augusto Melo pregava no início do mandato. Augusto Melo dizia que era contra esse tipo de negociação e está fazendo exatamente a mesma coisa, né? O Fagner deixa o Corinthians após quase 11 anos. O lateral de 35 anos foi revelado pelo Corinthians e depois foi para a Europa, onde jogou no PSV da Holanda e também no Wolfsburg da Alemanha. Depois ele retornou para o Brasil em 2009 e jogou no Vasco da Gama, onde ficou até 2013. E aí, no fim de 2014, o Fagner foi contratado para defender as cores do Corinthians. É o 7º jogador que mais atuou pelo Corinthians em toda a história, com 578 partidas. Renovou o contrato por 2 anos e foi emprestado pelo Corinthians, segundo informações, a pedido do técnico Ramon Dias. O Ramon Dias não queria mais o Fagner no Corinthians. O Mateuzinho ganhou a posição e o Fagner não estava agradando ao técnico argentino. Com isso, o Léo Maná será o reserva do Mateuzinho durante o Campeonato Paulista. O Léo Maná vai ganhar chances no time do Corinthians num primeiro momento. E depois, se o Léo Maná não agradar ao técnico Ramon Dias, aí sim o Corinthians vai em busca de outro lateral direito para a posição de reserva do time do Corinthians. Bom, outra informação que diz respeito
ao Corinthians fala do Breno Bidon. O Corinthians vai renovar o contrato do Breno Bidon para valorizar o meia e ter mais proteção no contrato do jogador de apenas 19 anos de idade. O Breno Bidon ainda tem mais 4 anos de contrato com o Corinthians. Mas de qualquer maneira, ele já encaminhou um acordo para assinar um novo contrato com o clube. Com a negociação, a diretoria do Corinthians busca valorizar o meio-campista de 19 anos e se proteger contra o assédio de outras equipes. Certamente o Breno Bidon vai receber proposta de outras equipes durante essa temporada. O Breno Bidon, que foi campeão da Copinha de Futebol Júnior no ano passado, em janeiro do ano passado, foi o principal jogador da Copinha de Futebol Júniores. E ficou estabelecido no contrato dele que a multa rescisória para clubes do exterior seria de 100 milhões de euros, ou 642 milhões de reais na cotação atual, e 120 milhões de reais para o mercado nacional. O Corinthians entende que os valores das indenizações podem ser ainda maiores, principalmente a multa para times do Brasil, que é calculada proporcionalmente ao salário. Com isso, o Breno Bidon vai receber um aumento de salário, o novo contrato vai ter duração de 5 anos e a multa rescisória vai aumentar ainda mais, principalmente para times do Brasil. É isso aí. Então, Breno Bidon, que provavelmente vai ter propostas no futebol da Europa, fala-se no Barcelona, fala-se também no futebol da Inglaterra, propostas do futebol do exterior. E o Corinthians está tentando se resguardar justamente para não perder o jogador, ou se perder o jogador, para que ele tenha uma boa compensação financeira no final das contas. Bom, o Corinthians tenta a contratação do Luciano Acosta. Eu já trouxe essa informação aqui no canal do Cereto. O Luciano Acosta, jogador argentino, jogador que está no Cincinnati dos Estados Unidos, tem 30 anos, jogador que nasceu em Rosário, na Argentina, foi revelado pelo Boca Juniors. A Argentina teve passagem pelo Estudiantes, mas já está há um bom tempo no futebol norte-americano. Acontece que o valor de mercado dele é de 8 milhões de euros, jogador indicado pelo técnico Ramon Dias. E o Corinthians não tem esta quantia para oferecer ao jogador, para comprar o jogador neste momento. Ele tem contrato com o Cincinnati dos Estados Unidos até dia 31 de dezembro de 2026. Com isso, o Corinthians vai fazer uma proposta de empréstimo para o jogador, vai tentar emprestar o jogador, dos mesmos moldes que fez com o Thales Magno. Quando o Corinthians contratou o Thales Magno veio por empréstimo do New York City e com a obrigação de compra do Corinthians por 13 milhões de dólares. O Corinthians deve tentar fazer este mesmo negócio com o Luciano Acosta para tentar contratar o jogador, já que é um pedido do técnico Ramon Dias. Ele é um dos destaques do campeonato nacional norte-americano e o Ramon Dias quer muito contar com este jogador no elenco corintiano. E um jogador que está sendo oferecido ao Corinthians, como eu já disse ontem, no vídeo de ontem, é o Luiz Felipe, jogador que está no Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele tem contrato com o Al Ittihad até dia 30 de junho de 2026, mas ele está tentando rescindir o contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita. O Corinthians, todo mundo sabe, precisa de um zagueiro, e ele é um jogador que está sendo oferecido ao Corinthians. Foi revelado no Ituano, teve boa passagem pela Lazio da Itália, também jogou no Betis da Espanha antes de jogar no Al Ittihad. O Luiz Felipe está tentando se transferir de graça para o Corinthians. Esta é a informação, que ele faria a transferência, conseguindo a rescisão de contrato, o empréstimo seria de graça para o Corinthians. O Corinthians já aprovou, através do seu departamento de scouting, a contratação do Luiz Felipe. É um jogador que o Corinthians está de olho, é um zagueiro que o Corinthians está de olho e também foi oferecido ao Palmeiras e também à equipe do Grêmio, né? O Corinthians tem a concorrência desses dois clubes, o Grêmio e o Palmeiras, pela contratação do Luiz Felipe. Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.